Quem está feliz com o Senhor Jesus? Quem está feliz demais com Ele? Aleluia! Oh, irmãos, eu sou muito apaixonada por Jesus. Sou tão apaixonada por Ele. Oh, glórias! E eu creio que você também é. E que presença gloriosa do Senhor, hein? Esse louvor aí não sai da minha mente, o apóstolo, que você fez. O cântico que você fez não sai da minha cabeça. A música, né? Que lindo, glória a Deus. Depois eu quero o vídeo para passar lá para São Paulo também, para as bandas de lá. Glória a Jesus. Eu estou muito feliz, irmãos, estou contente. Estar na presença do Senhor é tudo. E no meio de vocês também, um povo carinhoso, amado, amável, queridos. E eu só tenho a agradecer, viu, Bispo Éder, que fez o convite, né? Para estarmos aqui. Eu e meu esposo estamos muito felizes, né, bem? E é tão gostoso o casal quando viaja assim, quando a gente sai, né, da nossa rotina assim e viaja juntinho, né? A gente vinha no caminho, porque a gente fez em quase 5 horas, é isso? O Dinei vai com calma, a gente vai tranquilinho, cantando, ouvindo louvor e rindo. Eu nem dormi, né, bem, na viagem, né? Não dormi dessa vez. O copiloto não pode dormir, mas eu nem dormi dessa. Então a gente vai rindo e conversando, e canta, e ora, e é lindo demais. Então eu estou muito feliz de Deus ter proporcionado isso para mim agora, neste mês. E nós estamos no fim da nossa conferência, né? Amanhã termina. E hoje eu quero continuar ministrando sobre o tema Meu Lugar no Mundo. Aleluias! O livro de Efésios, capítulo 2, né? Lá no versículo 10, é o nosso versículo central aqui da conferência, a palavra, estamos debaixo deste versículo. Então, eu quero começar ministrando agora à noite sobre uma história, né? A história de um piloto que ele estava voltando da sua 50ª missão, piloto da Força Aérea, e conta a história que um repórter da cidade, quando soube que aquele piloto estava voltando da sua 50ª missão, 50 vezes tinha ido e voltado pelo país dele, um repórter admirado foi fazer uma entrevista com este piloto. Né? E aí o repórter disse, por favor, nos fale como você conseguiu ir a 50 missões e voltar vivo. Afinal, irmãos, ele era um piloto kamikaze. Piloto kamikaze. Quem eram os pilotos kamikaze? Eles eram membros da Força Aérea Imperial Japonesa e também da Marinha. E sabe qual era a missão dos pilotos kamikaze? Eles decolavam com aviões carregados de explosivos. Aí, lá no alto, eles identificavam navios inimigos, principalmente os dos Estados Unidos da América, era o alvo maior deles. E eles, então, sabe o que faziam? Se lançavam com o avião em cima, propositalmente, contra o alvo ali. Então, era uma missão suicida. Os pilotos kamikazes eram jovens estudantes, a maioria deles eram jovens estudantes de 17, 18 anos, né? E eles eram treinados, né? Alguns não queriam morrer, mas eles sentiam que era um dever, que eles deviam fazer isso pelo país dele. E o piloto perguntou, então o repórter perguntou para o piloto, mas se a sua missão é esta, como é que você conseguiu ir a 50 missões, e estavam comemorando a 50ª missão dele, e voltar vivo? Então, o piloto respondeu assim, olha, é o seguinte, eu vou explicar. Eu sempre fui muito envolvido com a minha missão, mas não tanto comprometido. Aí, se você não entendeu, eu vou te contar hoje, dar um exemplo hoje do meu café da manhã. Quem gosta aqui de ovos com bacon? Esta manhã, no meu café, teve ovos, né, com bacon. Então, vamos lá. A galinha, ela se envolveu com o meu café da manhã hoje. Ela deu o ovo. Mas o porquinho, ele se comprometeu, porque ele deu
o bacon. E para dar o bacon, ele teve que morrer. Quanto entendeu? Diga amém. Mas eu vou dar mais um exemplo aqui, que eu gosto de dar exemplos nas minhas mensagens, né? Uma professora, na sua sala com seus alunos, as crianças lá, ela fez uma pergunta para os alunos dela. Então, ela perguntou o seguinte: alguém aqui sabe a diferença entre amor e bondade? E diz que os alunos olharam para a professora, mas um menino lá atrás levantou a mão dele e falou assim: eu sei, professora. Bondade é quando alguém dá pão para quem tem fome. E amor é quando passa geleia nesse pão. Irmãos, qual é a palavra hoje? Meu lugar no mundo. Eu estou envolvido ou comprometido com o reino de Deus? Mateus 16, versículo 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus 16, 25. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, achá-la. Glória a Jesus. Eu não poderia deixar de falar nessa conferência de um homem que é admirável por nós, eu creio, e também o autor da carta aos Efésios. Eu não poderia deixar de falar aqui, quando eu penso em alguém que não apenas se envolveu, mas que se comprometeu completamente, né? Que se comprometeu completamente com o lugar dele no mundo. Então eu lembro do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, um homem que não nasceu com esse nome, né, irmãos? Ele não nasceu com esse nome. E o começo dele também não foi bem. Ele era Saulo, diz a palavra, perseguidor da igreja, respirava ameaças e achava que estava certo, que estava fazendo a coisa certa. Até que um dia a palavra do Senhor nos fala que ele teve um encontro com Deus. E esse encontro redefine completamente o lugar dele no mundo. Oh, aleluia, Jesus. Aquele homem que antes destruía, agora passa a construir. Aquele homem que antes perseguia, agora ele passa a morrer pela causa do Senhor. E aquele homem escreve cartas que até hoje nos sustentam, irmãos. Oh, aleluia. Qual a diferença? Qual a diferença? Paulo não era apenas envolvido com a verdade dos céus, ele era totalmente comprometido. Ele não deu parte da vida dele, mas ele deu a vida inteira, irmãos. Oh, glórias. Irmãos, ouçam isto no espírito, no coração de vocês. Quando nós encontramos o nosso lugar em Deus, oh, irmão, quando você encontra o teu lugar em Deus, nós não negociamos mais o nosso nível de entrega. Oh, aleluias. Quando você encontra o teu lugar no Senhor, você não negocia mais o teu nível de entrega. Porque há um amor, há um poder do alto, há uma presença divina que passa a tomar a tua vida, a fazer parte da tua história, do seu dia a dia. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então o apóstolo Paulo, ele só descobriu o lugar dele no mundo quando ele teve esse encontro com Jesus real. Quando ele estava apenas na religião, ele estava perdido aonde? No propósito dele, né? Ele estava perdido no propósito. Mas quando ele encontra Jesus, então tudo muda. Sabe que o Espírito Santo nos diz nesta noite? Nós não descobrimos o nosso lugar só servindo, só frequentando, ou só tentando. Nós descobrimos o nosso lugar no Senhor, nos rendendo a Ele. Nos rendendo a Ele, irmãos, nos rendendo. Não tem como nós vivermos uma vida de fato com o Senhor Jesus sem rendição. Oh, aleluia, Senhor. Hoje pela manhã nós falamos sobre identidade em Cristo Jesus, porque se nós não sabemos quem somos em Cristo Jesus, você aceita qualquer coisa. Quem não sabe quem é em Cristo Jesus, ocupa qualquer lugar. Se eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, qualquer vida me serve. Então o Senhor está dizendo, mas quando você entende quem você é em Deus, você para de aceitar lugares que não são seus. Pode dar um amém a isto? Aleluia.
Irmãos, compromisso. Compromisso não depende de emoção, irmãos. Quando você é compromissado com Deus, com a missão que Ele colocou nas tuas mãos, depende do quê? De decisão. Compromisso, eu não posso agir na minha emoção, não é emocional, é uma decisão diante do Senhor. Oh, glórias! E não é sobre tempo disponível, é sobre prioridade definida. É quando você define na tua vida qual é a prioridade. Oh, glórias, aleluias. O Senhor diz, olha, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por amor a mim, achá-la-á. Oh, glórias. Eu não faço mais parte deste mundo. Nós somos peregrinos nesta terra. Oh, Jesus poderoso. Nós somos dos céus. O meu marido, né? Agora a gente tem uma cidadania aí. Mas Odinei, antes da cidadania que a gente conseguiu aí faz 2 anos, né, bem? Ele dizia assim, eu tenho 2 cidadanias, eu sou do reino de Deus e sou brasileiro. Oh, glória, você é cidadão dos céus. Aleluia. Cidadãos dos céus, não somos mais de nós mesmos, amém? Oh, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o apóstolo Paulo, o preço de ocupar um lugar em Deus, é compromisso com o Senhor, e neste momento, nesta noite de sábado, na conferência, é o que o Senhor ministrou ao meu coração. Hoje nós admiramos o apóstolo Paulo, lemos suas cartas, pregamos as revelações deles, mas não imaginamos, né? Só lendo na palavra mesmo, o que ele sentiu durante o processo que formou este homem. Oh, glórias, aleluias. Porque muitas vezes é fácil celebrar, né, algum legado, é fácil celebrar, mas difícil é suportar o treinamento, o tempo do treinamento, o tempo do processo, do amadurecimento, do crescimento com o Senhor Jesus, aleluias. Então, irmãos, o Senhor está dizendo propósito, não é só um chamado, propósito é uma entrega. O nosso lugar no mundo é manifestar as boas obras do Senhor. Aquelas boas obras que Ele de antemão já determinou para mim e para você. Oh, glórias! Irmãos, e eu vou dizer aqui, quanto maior o chamado, maior será o nível da renúncia. Quanto maior o chamado, maior será o nível da renúncia. Olha, irmãos, eu gosto muito de ministrar sobre o livro de Esther, porque Esther, ela teve treinamento, né, a bispo? Esther passou pelas fases de uns treinamentos ali forte. Primeiro precisou aprender a ser filha. Ela era órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo dela. Ela precisou aprender a ser filha. Depois que ela precisou aprender a ser filha, ela precisou, sabe o quê? Ser esposa de um rei difícil. Mardoqueu. Mardoqueu não, Assuero. Ela precisou aprender a ser esposa. Cadê as esposas aqui? Posso ouvir um amém? Dá glória a Deus, esposas. Mas o marido dela era difícil demais, o rei lá. Era terrível. Então, primeiro ela teve que aprender a ser filha. Ser filha, ela passou por uns processos difíceis que não foi fácil. Depois ela teve que aprender a ser esposa do homem, porque o marido era assim, ó. Se ele fizesse assim para ela, já era. Ó, o pescocinho dela. E por último, aí eu fico pensando, pastora, nem bem chegou no tempo de desfrutar a posição de rainha. Oh, aleluia! Já pensou, irmão? Aquela mulher conquistou de camponesa a realeza. Oh, meu pai! Nem bem chegou a ser rainha, nem bem chegou a desfrutar. Aí chega um decreto de morte para ela e para o povo judeu. E eu penso que a pior guerra espiritual, irmãos, é uma guerra contra o espírito da morte, contra enfermidades. Porque, irmãos, quando a gente tem saúde, a gente vai e não para. Mas quando você está adoentado, irmãos, quando você sente teu corpo ali, sem forças, não é fácil, não. Jesus. Eu passei por uma cirurgia, acho que faz 3 anos, né? Bem, nem lembro mais. Jesus, eu não desejo para ninguém aquela cirurgia, meu pai. Terrível. Fiquei 1 mês sem poder ir na casa do Senhor, imagine. Tristeza que era. 1 mês sem poder ir, em recuperação em casa. Que coisa horrível. Ali se sente assim, tão vulnerável,
Você sente, oh Jesus, é só nas tuas mãos mesmo, oh glórias. Então, eu penso assim que Esther, para ela alcançar o que ela alcançou, o nível de renúncia dela foi muito maior. Quantos estão entendendo aqui o raciocínio? Amém? Eu me lembro que quando a nossa filha Bruna teve o Isaac Benício, nosso neto, e ela teve a eclâmpsia ali, junto com uma síndrome chamada síndrome de HELP, como eu disse aqui hoje de manhã, que é uma doença rara que dá falência nos órgãos, começa a dar falência em todos os órgãos. E o caso dela foi o fígado que começou a desmanchar. Ela ficou 5 dias em coma no hospital. Quando ela acordou, a médica, com mais 2 médicos, quando ela despertou do coma, que foram chamar a médica, a médica olhou para ela e disse assim, menina, que susto você passou em nós, menina, a médica falou para ela. E Deus permitiu que a médica dissesse assim, olha, Bruna, na história deste hospital, nunca houve uma situação como essa sua, e os 2 saem com vida. Sempre ou a mãe ou o filho fica. Andabacai alabás. Esse é o poderoso Deus, aquele que luta as nossas guerras. Aquele que quando o médico te dá uma sentença, oh Deus, quando o médico te dá um diagnóstico, aí o Senhor dos exércitos, ei, eu sou o seu rei, o seu Senhor, eu fiz o teu corpo, eu te conheço por dentro, filho. Aquele Deus que vem anula toda a sentença da medicina, toda a sentença. Nós temos 2 filhos que vão ser médicos, mas a gente sempre fala para ele, nunca se esqueça que Jesus é o médico dos médicos. Um deles, que já está se formando, falou assim, mãe, o professor falou na sala de aula assim, eu quero já alertar vocês, alunos, vocês vão estudar, e vão atender pessoas, e quando for atender, vai ter pessoas que vai dizer assim, doutor, graças a Deus, na tua cara. Meu filho falou, os professores dizendo isso, você, meu filho, o que você disse? Eu disse, assim seja, Senhor, na minha vida. O maior nível. E quando nós soubemos que a Bruna, então, a minha apóstola tem uma agência de viagens, ela comprou minha passagem, falou, Silvinha, eu já comprei tua passagem, filha, você vai às 23 horas, mesmo dia. E quando ela falou assim, eu já fui correndo arrumar minha mala, subi até meu quarto, peguei uma mala, fui jogando uma sopa, meu esposo falou, vai, amor, na frente, para dar um apoio para o meu genro, para estar lá. Vai bem, e eu vou depois, e você vai mandando notícias, e eu fui arrumando a mala. Quando eu estou arrumando a minha mala, eu ouço a voz do meu amado, oh, aleluia! Eu ouço a voz do meu amado, irmãos. Nós precisamos mesmo discernir a voz do nosso amado, aleluia! E o meu amado disse assim, olha, filha, não vá. Eu escutei a voz e eu fiquei assim parada, estava pondo as roupas na mala, bispo. E então ele disse, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, aleluia! Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Oh, irmãos, o nosso lugar no mundo é aquietar no Senhor. É descansar no Senhor. Este pastor que explanou aqui sobre a oferta divinamente, inspiradamente, é dessa maneira, irmãos. O dinheiro não pode dirigir a minha nem a tua vida. Nós não podemos ficar reféns disto, queridos. É dessa forma. E o Senhor diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele falou, filha, eu sou Deus aqui, sou Deus lá com ela. E ele disse, não vá. Irmãos, foi dia 17 de outubro que o nosso neto nasceu, com 600 e poucos gramas, irmãos. Ele disse, não vá, filha. Eu tinha agenda com Deus, uma agenda de compromisso. Nas igrejas, eu ministro muito para mulheres, em retiro de mulheres, né, para a glória do Senhor, o chamado que Ele me deu. E eu tinha até dia 9 de dezembro a agenda. Era 17 de outubro. E ele disse, filha, cumpra a obra. Descansa em mim, estou cuidando dela lá. E ele disse assim, se aceitares isto, viverás uma experiência muito forte e nunca mais serás a mesma. Irmão, já passei por outras lutas, já, mas nunca mais fui a mesma em meio a tempestades da vida. Eu vivi aquela experiência e Deus diz, se aceitares descansar e confiar em mim,
Oh, irmãos, que coisa linda. Daquela experiência para depois eu aprendi a descansar. Senhor, Tu és o dono da vida. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? A Ele seja o domínio, a glória e o louvor. Aleluia, Jesus. Níveis de entrega, níveis de renúncia. Eu trabalho na igreja, nós somos pastores da igreja, trabalhamos todos os dias na igreja. Eu dou aconselhamento, eu tenho uma agenda na igreja. Eu e meu esposo. Então, eu ia trabalhar todos os dias. Aí, eu chegava em casa, porque eu sou a mulher de lavar, passar e cozinhar. Eu chegava em casa e ia fazer a janta, eu terminava de fazer a janta. Eu digo assim, irmãs, que eu sou mulher, porque eu sei que muitas trabalham, muitas pessoas, né, e não podem. Mas eu é que lavo e passo, eu não tenho nem funcionário, nem ajudante na minha casa. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu não sei como tenho força. Eu não sei como Deus me dá graça, Dinei. Acho que é bom a gente pensar numa ajudante do lar, né, bem? Eu sei que, olha, eu vim para cá, mas deixei tudo preparado para o caçulinha de 26 e a nossa mais velha. Essa é a Silvia. Mas eu aprendi a descansar. Então, eu chegava em casa e ia fazer a janta, e aí eu dizia assim para o Odinei, para os filhos, a mãe hoje não quer jantar bem, eu não quero comer, não estou com fome. Eu ia tomar meu banho lá, eu ia chorar escondido no banheiro. Aí eu chorava debaixo, papai, cuida dela, papai. Cuida do meu netinho naquela neonatal, papai, cuida dela. E eu chorava, e eu falava, eu estou na tua presença, Senhor. Aí eu, no dia seguinte, me levantava e ia para a minha missão, para a igreja, atender as vidas, aconselhar as ovelhas. Chegava à noite, então, no meu travesseirinho ali, eu falava com Deus, abraçava, punha a cabeça no peito do meu marido e chorava. Ai, bem, Jesus está com ela lá. Mãe, né? Cadê as mães aqui? Mãe. E assim, queridos, eu fui ministrando. Eu viajava e ministrava a palavra. Quem me via pregando Bispo Hinaldo no altar não falava que eu estava num quadro daquele, vivendo um quadro como aquele. Porque eu experimentei da força do Deus vivo sobre a minha vida. Por isso, o louvor que foi cantado aqui hoje, olhando para os montes. Ah, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Oh, glórias! Oh, aleluias! Oh, aleluias! É isso que o Senhor está dizendo. Propósito não é só um chamado. Sabe aonde foi minha última agenda? Dia 9 de dezembro, Uberlândia. No ministério chamado Shalom, lá em Uberlândia. Quando foi dia 8 e dia 9. Cheguei em São Paulo, no dia 10, então, peguei meu voo e fui para Portugal, para a cidade de Porto. Fui na frente e depois meu esposo foi 2 semanas depois. E ali fui, e eu disse assim, meu neto ainda estava internado, de outubro até dezembro ainda estava na neonatal. Ele nasceu um prematurinho. Irmãos, era assim, Era assim, pensa. E aí ele estava ainda lá na neonatal. E eu falei assim, papai querido, eu estou indo para lá, quero te pedir um presente. Porque a Bíblia diz que nosso Deus, Ele é galardoador, presenteador. E quando você obedece o papai, quando você obedece a Jesus, quando você se rende e obedece a voz, ao comando, irmãos, como Ele presenteia. Eu sou prova viva disso. Às vezes eu não falo com ninguém, bispo. Eu só penso assim com Ele. E Ele vem e me abençoa. É dessa forma. E eu disse, papai, eu quero te pedir um presente. Estou indo para lá, e dia 10 de dezembro é aniversário da nossa filha. Estou indo para lá. Meu neto ainda está internado. E eu quero te pedir algo, papai. Quando eu chegar lá, meu neto ainda está lá no hospital. Ele fica ainda mais 3 dias lá, porque eu quero 3 dias com a Bruna, porque eu vou chegar lá, eu vou deitar minha filha aqui no meu colo, eu vou ministrar uma cura das emoções nela, eu vou orar com ela, eu vou dar todo o tempo de atenção ali, ministração que eu ia fazer com ela. E eu falei isso com Deus. Mas, Senhor, depois de 3 dias, libera meu netinho para mim, papai.
Não tinha ainda data para liberar. E o menino não engordava, gente. Eu cheguei a orar. Pai, dá a unção que a avó tem, meu Deus. É tão fácil a gente engordar. Dá para o meu neto, pai. Meu Deus, eu orava de tudo quanto era jeito. Mas havia propósito lá, irmãos. Havia propósito. Meu genro e minha filha evangelizavam o hospital todo, a neonatal todo, os enfermeiros todos, os médicos, tudo evangelizando. E Deus estava ali no propósito, cuidando. Quando eu cheguei lá, então, ministrei minha filha, meu genro ria de ver, deitava no meu colo, era a cabeça dela no meu colo. Ministrei, orei com ela, ungi ela. E tivemos aquele momento de mãe e filha. E passado 3 dias, e no terceiro dia, toco o celular do meu genro. E meu genro diz, atende o celular. Como? Ele já tem 2 quilos, mas ele estava com 1,6 kg. E aí, não, os médicos aqui se reuniram e viram que a criança está bem. E não vamos segurar este bebê, nós vamos liberar esta criança. Fizeram uma reunião entre eles e estão liberando teu filho. Pode vir buscar. 3 dias, como eu pedi ao Papai Eterno. 3 dias, oh glórias, 3 dias. Aleluias, glórias. E quando fomos, minha filha, mãe, vão liberar ele, mãe, sem... Eles não... Irmãos, quando você obedece ao Senhor, quando você se compromete com Deus na tua missão que Ele te chamou para fazer, aleluias, Ele quebra até regras a teu favor. Irmãos, aquele hospital era difícil ali. Aí Deus tocou nos médicos e ligaram. Como havia pedido para o papai. Fomos para o hospital. A Bruna disse, mamãe, eles são muito enjoados aqui, não pode entrar lá na neonatal. A senhora fica aqui sentada, a gente vai lá, o Henrique vai fazer as papeladas da alta, eu vou lá trocar teu netinho. E assim, tá bom, aí escolhi a roupinha, ô Jesus, a roupinha não servia. Não tinha roupa que servia não, gente. Tive que comprar roupa numa loja específica depois lá em Portugal para prematuro. Ele era muito pequenininho. Aí... falei, tá bom, minha filha, a mãe está aqui, glória a Deus, toda feliz. Daqui a pouco chega a Bruna. Mãe, cheguei lá, pegar amizade de todo mundo, eu falei com a enfermeira, ai, minha mãe chegou do Brasil, está aqui, veio conhecer o neto, veio ficar com... Tua mãe está cá? Pois mande que ela entre. Ai, mãe, a chefe da enfermagem mandou a senhora entrar lá. Aí lá vai, eu ponho aquela roupa que tem que usar, aí pus. Tu és a avó? Pois então quero ver se tu sabes trocar fralda de neto. E eu quero saber se tu sabes qual é o teu neto. Aquele monte de bercinho assim, ó, na neonatal. Aquele monte de bercinho. Quero saber qual é. Só porque lá não pode tirar foto. Mas meu genro tirou 2 fotos escondidas. E mandou para mim. E eu já conhecia o meu pequeno ali. E aí eu fui andando assim nos bercinhos, ele estava bem no final quase do corredor, e ele estava só de fraldinha naquele negócio quente, incubadora que fala, e de fraldinha e com um gorrinho vermelho, era dezembro, né? Puseram um gorrinho vermelho nele e de fraldinha. E eu fui andando, e quando eu cheguei assim, que eu olhei, oh irmãos, que emoção, que eu vi aquele pequeno milagre de Deus, o milagre do Senhor, ele é o milagre de Deus. E então eu abri assim, ele estava num bercinho fechadinho, e peguei ele no colo. E quando eu peguei ele no colo, eu levantei aos céus. E ali eu consagrei o meu neto ao Senhor. E eu profetizei que ele ia ser um agente de milagres por onde ele passar. Eu profetizei que ele ia ser um adorador do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, meu neto agora vai fazer 11 anos, já em outubro. Irmãos, é assim na igreja que eles congregam, começa o louvor, ele vem para frente. Ele quer cantar com a mãozinha erguida, ele canta. Minha filha falou, mãe, é desse jeito, mãe. Nunca ensinamos desse jeito. É um adorador. Abençoe, queridos, a sua linhagem, abençoe a sua descendência, profetize que eles vão fazer a diferença nessa terra. Posso ouvir um amém? Irmãos, graças a Deus o Senhor deu vitória, mas o Senhor está dizendo, propósito é uma entrega, e quanto maior o chamado, maior será o nível de renúncia. Maior será o nível de comprometimento, o Senhor está dizendo. Apóstolo Paulo, um homem brilhante, mas antes de ser Paulo, ele era brilhante, mas desalinhado. Como assim, pastora Silvia?
Ele foi, em Atos 22:3, diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Atos 8:3, perseguidor da igreja. Paulo era intelectual, Paulo era religioso, Paulo era influente. Mas ele estava lutando contra o próprio Deus. Oh, aleluias. E a Bíblia diz em Atos 9, versículo 3-6, o encontro que quebrou aquele homem. Irmãos, Paulo não teve um convite, Paulo teve um confronto. Quantos estão entendendo? Diga amém. Ele teve um confronto. A queda de Paulo não foi física apenas, foi quebra do quê? Quebra de orgulho, de identidade, de controle. Mas o que Paulo declara em Filipenses 3:7? Filipenses capítulo 3:7, o apóstolo Paulo diz o quê? Considerai tudo como perda, oh Deus poderoso. Considerem tudo como perda. Para viver o propósito, o apóstolo Paulo precisou morrer para si mesmo. Quantos estão entendendo? Diga amém. O processo escondido, onde ninguém vê os nossos processos. Está lá em Gálatas 1:17-18, o tempo dele ali no deserto. Paulo não foi direto para o altar, para um púlpito, ele foi para um processo. O princípio, né? Oh, glórias. Deus precisava trabalhar com aquele homem. Oh, Deus poderoso. Então o Senhor está dizendo assim, olha, nós temos uma missão. Nós temos um chamado. Será que nós estamos envolvidos apenas ou comprometidos com esse chamado? O preço do chamado, oh Deus poderoso. Lá em 2 Coríntios 11, de 23-28, a Bíblia nos fala que Paulo sofreu prisões, Paulo sofreu açoites, apóstolo Paulo sofreu apedrejamento, naufrágios, fome, perseguições, oh Deus. Em Atos 14:19 diz que ele foi apedrejado, deixado como morto. 2 Coríntios 12:7, espinho na carne, ele tinha um espinho na carne. Filipenses 4:12, apóstolo Paulo declara, eu sei passar por necessidade, eu sei viver tanto na abundância como na dificuldade, oh aleluias, oh irmãos, um ponto aqui que eu acho tremendo, ele não desistiu, ele não recuou e ele não negociou, aleluia, era o chamado, era a visão, era aquilo que Deus tinha para aquele homem. Não existe, irmãos, promessa sem processo. Não existe glória sem cruz. Não existe, igreja. É isso que o Senhor está nos dizendo. Não existe um chamado sem renúncia, um comprometimento sem renúncia. E o apóstolo Paulo nos ensina, não existe propósito sem entrega total. Oh, Deus. Oh, aleluia. As renúncias de Paulo, Filipenses 3:8, olha o que ele diz aqui nesse versículo, que ele considerava tudo como esterco. Ele abriu mão de status, ele abriu mão de reconhecimento religioso. Apóstolo Paulo abriu mão da segurança, do conforto. Ele trocou tudo por amor de Cristo. Quando nós temos um encontro com Jesus verdadeiro, nós perdemos o interesse de tudo que não vem dele, igreja. É como o louvor, se eu não tenho a ele, eu não tenho nada. Oh Deus poderoso. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8, um homem que marcou o mundo, irmãos. Eu estive lá em Roma, há uns anos atrás, e a minha apóstola, ela falou, Silvinha, eu quero te levar naquele lugar, para você ter a experiência, e ver a opressão, para mim ter ali uma experiência ali, e a gente passou por lá. E eu estive lá, então, em Roma, e eu entrei naquele lugar, e lá tem a estátua dos 12 apóstolos, mas tem a figura do apóstolo Pedro, no tamanho original dele, e a figura do apóstolo Paulo. E eu parei ali em frente à estátua de Paulo, olhando assim, e eu pensei assim, apóstolo Paulo, mas se tu soubesse que iam fazer com você, pondo tua estátua aqui nesse lugar, tu ia remexer, ia ficar muito bravo. Porque apóstolo Paulo era um colérico, meu Deus, não era fácil não, irmãos. Ali tinha que andar na linha com o apóstolo Paulo.
Em 2 Timóteo, capítulo 4, de 7 a 8, Paulo termina dizendo: eu combati, eu completei, eu guardei, aleluia. É isso que o Senhor está falando comigo e com você. Nós não somos envolvidos apenas com a verdade celestial, nós somos comprometidos com a missão. Qual é a missão que o Senhor colocou sobre as tuas mãos? Qual é a missão que arde no teu coração? Qual é o desejo ardente que queima dentro de você? Que você sabe que não tem para onde você fugir, não tem como fugir da vontade de Deus. Como vamos fugir? Para onde fugirei da presença dEle? O apóstolo Paulo então termina dizendo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. E o legado dele? Hoje lemos Efésios nessa conferência. Mencionamos Efésios, vivemos Romanos e aprendemos com Coríntios. Ele ocupou tanto lugar dele que impactou gerações futuras que nos impactam na nossa geração. Um homem que ocupou o seu lugar em Deus nunca morre, continua falando através do que deixou. Você pode aplaudir Jesus, o Rei da Glória, o Rei da Glória, aleluias, oh glórias, aleluias. E o Senhor diz então para mim, para você: pegue a sua vida e faça algo que nunca imaginou. Oh, glória! Você quer o propósito, você quer o comprometimento, oh, glórias! É isso que o Senhor ministrou meu coração para falar neste sábado. E Paulo encontrou o seu lugar, pagou o preço e marcou o mundo. E agora é a nossa vez. Aleluia. E terminando aqui, quero chamar o louvor aqui em cima. Eu só vou ler esta folha aqui. Eu me lembro que uma vez eu estava no meu momento com Deus de oração, no meu quarto, lá em casa, e eu estava pedindo algo específico, Bispo Hinaldo, para Deus. E eu estava pedindo algo específico. Eu falei: Senhor, unge as minhas mãos, Pai. Eu estava pedindo um dom específico, uma unção específica. Eu estava vendo ali algumas situações no ministério que eu faço parte. E eu falei: Jesus, unge as minhas mãos. Eu quero orar por essas pessoas. Senhor, e eu falando com meu Deus e pedindo para Ele. E quando eu estava fazendo esta oração, Ele falou comigo. E a voz dele disse assim para mim: se queres algo que nunca teve, faça algo que nunca fez. É forte, né? Aí eu ainda pensei que era a voz do diabo, bispo. Essas coisas difíceis a gente não gosta. Eu pensei, falei: é tudo, Senhor. Se queres algo que não tem, Silvia, faça algo que nunca fez. E eu pensei: Senhor, e era na área de finanças. Muitas pessoas com problemas na justiça, causas na justiça. Sabe quando a pessoa fica com causas na justiça emperrada há anos, e não sai? E estava acontecendo uma época assim na igreja. Muitos irmãos vindo pedir oração para mim, assim, na nossa fila de oração dos pastores. E aquilo começou a me incomodar. E na minha oração no quarto, eu fui falar com o Senhor. Senhor, me dá esta unção, abençoa as minhas mãos, eu quero orar por essas vidas. Senhor, desata. E eu fui falando com Deus. E aí ele disse: quer algo que não tem, faça algo que nunca fez. Eu falei: mas o que o Senhor quer de mim? E aí ele respondeu, como era na parte financeira: que tal 3 meses, 90 dias sem gastar nada com você? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: misericórdia. 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 Ô, Benzinho, levanta, Benzinho, olha para os irmãos, a alegria dele ficou, olha para os irmãos. Aleluia. Eu falei: amor, você não sabe, Deus falou uma coisa comigo que eu não estou entendendo isso, está parecendo uma confusão, bem. Eu quero orar com você, para você. E aí, quando eu contei, eu disse: você vê, eu não estou vendo confusão nenhuma aqui, não. Eu não estou vendo, não, Silvia. Ué, obedece, você não pediu, obedece. Ô, irmão, 3 meses para não comprar nem um grampo, não podia comprar para o meu cabelo, nada. Só que ele me deu, vou contar esse testemunho e terminar. Ele me deu, bispo, toda a direção, porque Deus é Deus de estratégia. Oh, glórias! Oh, glórias! Ele nos faz guerreiros estrategistas dele, aleluias. E ele disse assim para mim: filha,
O primeiro mês, o que você vai guardar ali, o primeiro mês, eu quero que você pegue os seus filhos. Mas não é para sair. Cadê os pais de muitos filhos aqui? Vocês faziam assim, quando eles eram pequenos? Vocês iam tudo junto passear, ia tudo junto no shopping, numa vez só, levava tudo? Deus falou para mim, vai sair com um por um, não é a granel, não. Vai sair com cada filho, vai ministrar, vai tomar um lanche com cada um. Ai, o que Deus faz, bispo? Vai tomar um lanchinho, sabe aquela coisa de relacionamento? E pega esse dinheiro e faça isso. Eu guardei o dinheiro e falei, amém. E fui com cada filha. E quando eu fui com a Bruna, que mora em Portugal, ela tem mais meu gosto. A minha primogênita é mais assim, clean. Ela não é perequetê, que ela fala, mãe, isso é quase de brilho, essas coisinhas. Não, ela não gosta. Aí a Bruna já é chegada no brilho. E elas chamavam eu, ai, mãe, isso é muito brega, desculpe. Ah, de brega, irmãos, filhos. E aí nós fomos no shopping, a gente está ali andando. Bruninha, vamos tomar um lanche, o que você quer comer? Um momento eu, a mãe e a filha. Isso é saudável, irmãos, isso é saudável. Posso ouvir um amém? E aí a Bruna, a gente feliz ali. Aí eu passo na loja, gente. Pensa na loja que eu olhava com os olhos e lambia com a testa, um ditado que fala. Uma loja de uma grife caríssima. Eu olhei assim na vitrine, quando eu vi aquele blazer, todo lantejoula preta assim. Eu falei, Jesus, não estou acreditando. Bruna, minha filha, é aquele preço mesmo? O blazer era quase R$1.000, mas estava por R$199,90. Irmãos, obedecer o chamado não é fácil. Posicionamento, às vezes Deus brinca conosco, né? Acho que Ele brinca conosco. Deus é maravilhoso. Quando ela falou, mãe, não é 1.100? Não, mãe, é R$199,90. Eu falei, Bruna, vamos entrar na loja. E eu estava no propósito. Bruna, vamos entrar na loja, minha filha. Compra para ti, minha filha. Vai ficar a coisa mais linda. Olha, porque nós usávamos o mesmo número. Ela entrou na loja, fomos lá. Eu pensei assim, quando essas promoções acontecem, só tem PP. Eu falei, não vai ter o tamanho. Quando falamos para a moça da loja, eu falei, a senhora tem G? Ela disse, tem. Eu falei, tem cor preta? Tem. Eu falei, só pegar um. Aí eu fui com a Bruna lá experimentar. Aí eu, Bruna, tá lindo. Por quê? Porque era julho, em agosto era aniversário da minha igreja. Eu já estava pensando, eu vou com esse blazer no aniversário da igreja. Eu vou pegar emprestado. E quando a Bruna vestiu, ai, mãe, ele é bonito. Ai, mãe, mas eu não sei. Eu não estou sentindo, mãe, que está legal em mim. Não, não quero. Aí a voz do Senhor, a quem você quer enganar? A quem você quer enganar? Ali. Segundo mês, o dinheirinho que estava na mão, que não podia gastar nada, o dinheirinho está guardadinho ali. Segundo mês, o Senhor falou assim, muito bem. Você, olha esse Deus, irmão, isso já tem um tempo. Você falou assim, vai fazer bolinhos assim. Eu lembro que eu fiz, acho que faz uns 6 anos esse testemunho, bem, mais ou menos. Eu fiz uns bolinhos de R$60, R$70, sabe? Uma nota de 50, 80. Eu fiz uns bolinhos assim, e Deus falou para mim, e guarda tudo assim fácil, no bolso ou na bolsa fácil. Quando você entrar na igreja, eu vou te mostrar algumas pessoas que você vai discretamente tirar um bolinho e fala assim, oh, irmã, isso aqui é... Sem falar muito, sem nada, discretamente. E ele foi, irmãos, eu chegava na igreja, ele me mostrava as pessoas. Ele mostrava, eu sei que eu fui um dia na irmã, lá atrás, o Senhor falando, eu fui lá, na hora do louvor, bem discretamente, tirei assim, pois no final do culto, essa irmã foi chorando e falou para mim, pastora Silvia, eu não tinha o pão do café da manhã e o leite no dia seguinte para os meus filhos, eu não sabia, eu estava ali clamando a Deus pela misericórdia. Ali eu vi como Deus trabalha. Deus quer usar as nossas vidas nos detalhes, irmãos. Ele é Deus glorioso e poderoso. Ali eu vi que forte. E quando chegou o 3º mês, para terminar logo o nosso testemunho, Deus falou assim, eu vou te mostrar uma irmã na igreja, e você vai convidá-la para tomar um chá, um café da tarde contigo. Você vai sair com ela. E ali vai presenteá-la, ministrar, conversar, dar uma tarde alegre com ela. E eu falei, amém. Mas eu estou pensando que o Senhor vai falar de alguma pastora amiga minha, pessoas com mais intimidade, que a gente está junto, que a gente conhece, conversa. Não, irmãos. Mostrou uma irmãzinha que eu nunca tinha falado com ela. Eu não sabia nem o nome da irmã.
E o Senhor é aquela. Eu olhei assim, falei, mas será que não é visitante, Deus? Não era, não. Convidei. Quando eu convidei, ela ficou vermelha, que nem uma maçã, e falou assim, não, pastora, como assim? Tímida, né? Nunca tinha conversado com ela. E aí eu falei, não, irmã, eu faço questão, vamos sair, eu posso te pegar, onde a irmã mora? E ficou um tempo, sabe, dela concordar. E fomos, e quando fomos andar no shopping ali, eu disse, irmã, eu quero comprar um presente para você. E era frio, mês de julho, frio em São Paulo. E eu falei, o que a irmã precisa? Pode falar. Eu faço questão, irmã, por favor. Não, pastora, jamais, não, já tomamos o lanche. Não, ele não falava. E eu, Deus poderoso. Aí eu virei para ela, aquele frio, falei, irmã, você tem bota de frio? Ela falou, não tem não. Falei, então é uma bota, vamos na loja. Chegamos na loja, sentei, irmã, falei, traz os modelinhos. E eu falei, irmã, qual que você gosta? Olha aqui, irmã. E ela toda assim, tímida. Né? E ali, irmãos, eu vi o amor de Deus. Isso são boas obras, não são? Não são? Quando que eu ia fazer isso de mim mesmo, irmãos? Por isso que o Senhor está dizendo, Ele rege a nossa vida, Ele rege a tua e a minha vida. Tudo que Ele pôr no teu coração, faça, obedeça, porque você vai ver o que Deus fará, a obra linda e maravilhosa, irmãos. Aquela mulher chorou me abraçando. Ela falou assim, eu nunca comprei um sapato desse, era uma irmã simples. E eu abracei ela, e ali, a partir daquela situação ali entre nós, ela passou a conversar comigo e ficar muito feliz. Aí você está perguntando, e aí, pastora Silvia, e o dom? Você obedeceu, e aí, irmãos? Na primeira semana do propósito, antes de terminar os 3 meses, na primeira semana eu estava ministrando uma mulher que chamava Antonieta, uma policial federal, e ela foi ser ministrada no aconselhamento comigo, e ela disse, pastora Silvia, você pode orar por uma causa minha, que eu tenho há 15 anos? Eu vim aqui para orar por outras coisas, mas já vou pedir agora. Eu falei, claro que sim, 1 semana de propósito apenas. E aí eu orei com ela. Quando eu orei com ela na quarta-feira, quando foi 2 dias depois, ela me liga, pastor, estou ligando para dizer que no dia seguinte o advogado me ligou, a tua causa saiu. Oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias. Eu falei, Deus, mas rápido demais. O Senhor já está me ungindo, as minhas mãos já estão ungidas. É assim que Deus faz. O Senhor está dizendo para mim e para você, não é envolvimento, não, é compromisso com Ele, é entrega. Se quer algo que não tem, faça algo que nunca fez para o Senhor. Se dedique, se rende a Ele, uma rendição total em corpo, alma e espírito. Aleluia, Jesus. Eu tive essa experiência forte. E terminando, peço que você fique de pé, meu irmão, minha irmã. Se você tem um sonho, se você tem um desejo ardente de ter algo, se há uma chama queimando dentro de você para estabelecer alvos, oh, aleluia, escute bem isso, irmãos. Se você queima dentro de você alvos para estabelecer alvos coerentes com propósitos, alvos relacionados com propósito, o Senhor manda dizer nesta noite, seja específico, filho. O Espírito Santo mandou dizer, você nunca terá aquilo que você não busca. Nunca teremos aquilo que não buscamos. O nosso foco determina a nossa atitude e influi o nosso presente, influi a nossa vida. Oh, glórias! O que é propósito? É o seu caminho, o seu destino profético em Deus. O que é alvo, pastora Silvia? É o seu objetivo e suas metas. O que é foco? É sua determinação e sua perseverança. Hoje o Espírito Santo está dizendo nesta conferência, perseverança, determinação. Apóstolo Paulo era um homem que tinha um foco, ele tinha meta, ele não se distraía. Irmãos, cuidado com a distração. Tudo que o diabo quer é nos distrair, igreja, cuidado, preste atenção.
Quando somos vagos e indefinidos, é porque temos muitas escolhas, mais escolhas. Mas se quiser algo que tenha resultado, você vai precisar eliminar opções desnecessárias. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Oh, Rabalachai. Qual é o segredo, pastor? Existe um segredo aí. Oh, seja suficientemente específico. Seja definido na sua oração. E então você vai receber o que você busca. A palavra diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á. Busca que você vai encontrar. Oh, glórias. Bate que vai se abrir. A Bíblia diz que derramarei água sobre o sedento. É sedento. Deus, eu vou falar uma frase aqui que é difícil. É difícil essa frase aqui, você pode até não concordar. Deus não perde tempo com desinteressados. Ele conhece coração. De Deus ninguém zomba, Ele conhece o coração. Então Ele está dizendo: eu estou liberando propósitos. Eu estou liberando sonhos. Quem quer sonhar para Deus aqui? Quem quer ter sonhos para Deus? Quem quer gerar sonhos para Deus? Será que tem alguém aqui que quer gerar sonhos para Deus? Oh, aleluia, aleluia. Irmãos, o Senhor manda dizer: qualquer coisa destruída pode ser restaurada. Qualquer coisa fechada pode ser aberta. Qualquer coisa perdida pode ser achada. Mas é necessário haver busca. É sair do tempo da intimidação para a intimidade no secreto com o amado Jesus. Oh, aleluias, oh, aleluias. No tempo da impossibilidade chega a oportunidade. Oh, glórias. Tem aquele louvor, né, irmão, que fala assim: no tempo da oportunidade, no tempo da impossibilidade chega a oportunidade. Quando você busca, que fala assim, ó: Deus vai à frente abrindo caminho. Ai, quem já ouviu esse louvor? Vamos cantar ele. Vamos cantar ele. Vamos cantar ele. Oh, glórias, oh, glórias. Irmãos, olha aqui. Ele vai à nossa frente. O Senhor está dizendo: no tempo da impossibilidade chega a oportunidade. O Senhor está dizendo: oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias. O Senhor está dizendo, sabe o que? A busca nos qualifica a receber a bênção. Não é a necessidade que qualifica. Você pode estar passando por uma necessidade. Necessidade não qualifica a receber bênção. É a busca no Senhor. Oh, aleluia. A busca nos qualifica a receber. Zaqueu teve que subir na árvore para ver Jesus. A mulher hemorrágica teve que enfrentar uma multidão, a Bíblia nos diz. O cego Bartimeu teve que clamar em alta voz a ponto de incomodar as pessoas. Irmãos, cada impossível que chegar diante de você é uma porta aberta para o sobrenatural de Deus. Cada situação impossível, a Bíblia diz: apóstolo, quando os penso que sou fraca, aí é que sou forte. Oh, aleluia. Oh, e eu termino para nós cantarmos este cântico. O alvo que você está buscando mostra o que você terá. Oh, quem está buscando alvos aqui? O alvo que você está buscando mostra o que você terá. Não minta para você mesmo. Crescer envolve o lugar onde você investe o teu tempo. Crescer envolve o lugar onde você investe o teu tempo. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo ainda. Pessoas que passam 2 horas de frente de uma série na televisão. Ah, eu vou assistir uma série 2 horas. E quando vai para a presença de Deus é 15 minutos, irmãos. Não tem como, irmãos. O que você faz com o teu tempo revela o que você quer para a tua vida. É isso que o Senhor está dizendo. Jesus falou para os dias: mas nem uma hora pudesse orar comigo. Eu termino aqui. Você nunca terá o milagre recusando a buscá-lo. Oh, glórias, oh, glórias, oh, glórias. Nunca terá um milagre se você se recusar a buscar. Quantos estão entendendo? Amém. Então nós vamos cantar aqui. E depois eu vou fazer uma oração. O Espírito Santo ministrou meu coração hoje, nesta ministração, que nós vamos falar com Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Irmãos, coloca a mão no teu coração. Eu vou terminar e vou passar o microfone. Aleluia. Baixa a tua cabeça agora. Pode continuar adorando, pastor. Você vai falar com o Senhor agora. Você vai falar com Deus. Você ouviu a palavra hoje? Você ouviu a palavra?
esses dias. Faz um compromisso com Deus. Diga assim para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui para o teu chamado. Senhor, eis-me aqui para cumprir aquilo que o Senhor pede da minha vida. Aquilo que o Senhor deseja. Fala com Ele agora. Fala aí do teu coração, no fundo do teu coração. Fala com todas as tuas forças. Diga para Ele: Pai, eu sou comprometido contigo, Pai. Eu me comprometo com a tua verdade. Eu me comprometo com o teu desejo do teu coração para a minha vida. Diga para Ele: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver os teus sonhos. Eu quero viver para ti, ó Deus. Vai falando isso para o Senhor. Fala com Ele. Sonhe para Ele. Diga: Deus, tu podes pedir o que tu queres. Fala isso para Ele. Senhor, fala comigo. Pede o que tu queres que eu realize. A minha missão, a missão que o Senhor colocou nas minhas mãos, Senhor. Diga para Ele que eu tenha ânimo, força, coragem. Que eu seja encorajado pelo amado Espírito Santo. Fala isso para Ele. Senhor, eu quero ser um homem determinado na tua busca. Eu quero ser uma mulher determinada na busca. Diga isso para Ele. Senhor, me ajude nas minhas fraquezas. Diga isso para o Espírito Santo. Mas fale com Ele. Eu quero viver este ano de 2026 um compromisso contigo. Oh, aleluia. Diga para o Senhor: Deus, que não termine este ano, Senhor, sem a minha vida estar completamente mudada, restaurada nas tuas mãos. Diga isso para Ele. Diga: me coloque no centro do teu querer, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Pai, eu abençoo este povo, Deus lindo. Eu abençoo esta igreja, Senhor. Eu declaro sobre eles a glória do Senhor. Eu chamo sobre esta igreja porção dobrada do teu Espírito. Aleluia, oh glórias. Eu chamo uma unção de alegria sobre eles, Pai. Um povo destemido, um povo comprometido com a tua verdade, Pai. E em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, uma igreja, Deus, que realiza as boas obras nesta cidade, fora dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, nós renunciamos, Senhor, por amor a Ti, aquilo que nos impede de Te buscar cada vez mais. Diga isso para Ele, querido. Entregue a sua vida mesmo na presença dEle, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Jesus, aleluia, Senhor. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim, ó: bem-vindo ao compromisso com o Deus eterno. Diga assim para a pessoa: bem-vinda à missão que o Senhor está dando para ti, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Quem recebeu oração, levante a mão e diga: eu estou curado, em nome de Jesus. A bênção é uma bênção antiga do Senhor que diz: Ani Yah Rafalka, eu sou o Senhor que te sara. Rafalka, porque é o seu Rafa que cura, Deus que te cura. Eu sou o Senhor que te cura. Diga: eu estou curado, curada em nome de Jesus. E aqui está esse casal. Ela vem aqui. Pai, graças te damos pela vida desse casal, da pastora Silvia Sileto, de sua esposa Dilon. E eles sejam uma bênção. E ela, ó Deus, que sabemos que tu desse a ela um dom especial, seja ela como Débora, e a sua pregação faça discernimento, julgamento e cura, e suas mãos sejam mãos cheias de bênçãos, e seu esposo também cheio de bênçãos, e tu serás como Débora, e Deus estará contigo por onde andares, e terás sucesso, e serás abençoado como sempre foste, em nome de Jesus, amém.
rever você depois de tanto tempo, né? Tivemos um dia tão bom hoje, né? Levante suas mãos. Eu vou ler aqui uma bênção. Sabe que isso aqui a gente sabe de cor, mas eu quero ler. O Senhor te abençoe e te guarde. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, todo o povo diga amém. Amém.